A paz do Senhor, graças a Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos aqui retornando para mais uma aula do nosso curso de teologia e dando continuidade à matéria que nós estamos estudando, os livros poéticos, princípios para viver e o louvor, né? Os livros poéticos. E desta feita nós estaremos na lição de número 7, dando início aos estudos do livro de Provérbios, a verdadeira sabedoria. E a nossa lição está lá na página 111 do nosso manual de estudos. Tá? Esta lição número 7 é uma abordagem do capítulo 1 até o capítulo 24 do livro de Provérbios, e nós vamos estar fazendo esta análise em 5 textos, que é o prefácio e o convite à sabedoria, a excelência da sabedoria, exortações e advertências práticas, o inestimável valor da sabedoria, e o texto 5, os justos e os ímpios. De imediato, é bom nós termos em mente que o manual de estudos ele vai classificar o livro de Provérbios como o livro clássico da Bíblia sobre a verdadeira sabedoria. Para tanto, ele vai fazer essa análise em 2 lições, como eu já disse. E o versículo, podemos dizer, o versículo-chave deste livro está lá no capítulo 23, versículo 23, que diz: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Tá? Então, quando nós entramos aí no primeiro texto, página 113, que vai falar sobre o prefácio e o convite, a primeira ideia que nós temos aqui é quanto à autoria do livro, tá? Que é do rei Salomão, que é acreditado a maior parte dos escritos, tá? E esta evidência ela está no capítulo 1, versículo 1 do livro, tá? E também o capítulo 25 e o versículo 1, tá? Se nós recorrermos a esses versículos, diz o seguinte, capítulo 1 e versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Também no capítulo 10, versículo 1, nós temos Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra seu pai. E lá no capítulo 25 e versículo 1, vai nos dizer também, esses são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias. Então você vai perceber que a maior parte dos escritos aqui são creditados a Salomão. Aí temos também uma outra parte que é o capítulo 30 e o capítulo 31, só vamos aqui checar aqui. Tá, o capítulo 30, ele é creditado a Agur, tá? E o versículo 30, o versículo 1 nos diz o seguinte: palavras de Agur, filho de Jaque. E o capítulo 31, ele é creditado a Lemuel. O versículo 1 do capítulo 31 diz: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Tá? Então parece aqui que coube aos escribas também fazer uma compilação nos dias do rei Ezequias para fazer o ajuntamento e dar a forma a esses provérbios, tá? A esses provérbios. Então é por isso que a datação desses escritos está entre o ano 1000 a 700
antes de Cristo, tá? Considerando aí que essa organização ela se deu no ano 700 antes de Cristo. O título do livro, quando nós olhamos para ele, a ideia que se tem, o significado deste livro é comparação ou provérbios, tá? E o título Provérbios de Salomão decorre a natureza desta poesia que Salomão e os demais escritores eles vêm aqui a compor. Quando nós analisamos todo o conteúdo deste livro, é interessante que nós podemos classificar os provérbios, principalmente no contexto da Bíblia Sagrada, em 5 classes bem distintas, tá? Então, existe uma classificação como provérbios históricos, tá? Dos quais um acontecimento do passado passou para o vulgo popular. Esse tipo de provérbio aqui, ele não é muito presente no livro de Provérbios. Por exemplo, nós temos um exemplo assim, está também Saul entre os profetas? Isso era um tipo de provérbio clássico do contexto da história de Israel. Depois nós temos uma outra classificação, que são os provérbios metafóricos. Estes são os que devemos realmente chamar de provérbios, tá? Depois tem os chamados de enigma, que são adivinhações ou perguntas um tanto obscuras, como nós temos no capítulo 30 do livro de Provérbios. E depois tem os provérbios parabólicos, esses são os que apresentam verdades em formas alegóricas, e o melhor exemplo desta classe são os que tratam da sabedoria no contexto do livro de Provérbios. E depois nós temos também os provérbios didáticos, que dão informação, trazem instruções preciosas para a conduta da pessoa. E os capítulos de 1 a 9 do livro de Provérbios, ele é rico destes provérbios didáticos, tá? Daí uma outra coisa que nós precisamos perceber é que os provérbios eles estão compostos usando muito a figura de linguagem que é o paralelismo, né? Que dão informações que na prática ele vai contrabalançar aqui um pensamento ou frase com uma outra que contenha o aproximado número de palavras, ou pelo menos uma correspondência de ideias, tá? E uma outra coisa que nós devemos ter em mente aqui, que nós já tratamos numa aula anterior, que dentro desse recurso retórico nós vamos ter os provérbios sinônimos, os antéticos, os antitéticos e também os climáticos. Então, quando nós estamos estudando os provérbios, nós precisamos ter em mente estas questões para melhor aproveitamento do conteúdo. Um dos propósitos básicos do livro de Provérbios, nós podemos destacar dos primeiros 5 versículos do livro de Provérbios, do primeiro capítulo, que diz assim: para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência, para receber instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Tá? Então, o livro de Provérbios,
ele pode ser esboçado tendo essas ideias, tá? E uma das coisas que nós vamos perceber aqui é que o louvor que se dá à sabedoria, tá? O estilo é fluente e político, e ele vai predominar aqui esta ideia nos primeiros 9 capítulos, tá? Então, esta é a ideia que nós temos aqui do início desses primeiros, da ideia introdutória deste livro, tá? Então, nós vamos perceber aqui que nós temos as palavras de Salomão, as palavras de Agur, as palavras de Samuel, e por último nós vamos ter aí um poema acróstico sobre a dona de casa, que tem aí várias aplicações, tá? Então, quando nós caminhamos um pouco, nós vamos perceber que ela traz aqui, esse livro traz um convite, tá? E ele vai destacar aqui que existem dois convites implícitos aqui no capítulo 1, tá? Primeiro, é um convite à sabedoria e também um convite aos pecadores, tá? Você vai perceber aqui que no versículo 23 nos diz o seguinte: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Já o versículo de número 11 diz o seguinte, o convite aos pecadores: se disserem, vem conosco, emboscamo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Vocês percebem que são bem antagônicos esses dois convites, tá? O convite da sabedoria, ela tem no seu bojo o que? A repreensão, a instrução para fazer a pessoa sábia para um comportamento correto. Já o convite aos pecadores, ele é desvinculado, ele é despojado de qualquer prudência, de qualquer instrução, e que leva a pessoa a um desencaminho daquilo que é correto. Então, partindo desse princípio, nós precisamos ter em mente qual é a importância da sabedoria no contexto da vida daquele que serve a Deus, tá? Então, quando nós damos uma lida nos primeiros capítulos, até o capítulo 9, nós vamos perceber que dentro dessa declaração introdutória, o escritor ele tem o seu filho ou o aluno, tá? Despertando-o para o valor e a natureza da sabedoria, tá? Então, o contraste com os provérbios, tá? A ideia que se tem é que ele procura instruir de forma adequada, enquanto que o convite aos pecadores, ela é desprovida de qualquer conhecimento correto, tá? Então, vamos perceber aqui que um dos alvos principais do livro de Provérbios é pintar o mais forte contraste possível entre os resultados da busca pela sabedoria e o contraste com uma vida vivida na insensatez, tá? Então, a perspectiva do pregador aqui é viver constantemente reconhecendo o lugar que Deus merece em nossa vida, tá? Então, os termos que aparecem como conhecer, entender, receber, dar, crescer, eles vão trazer esta
ideia, tá? Então, quando nós olhamos para este contexto, nós vamos perceber que em Provérbios existem três formas de nós entendermos a sabedoria, tá? Então, tem a sabedoria, ela expressa sentimento moral entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa ideia, ela vai aparecer pelo menos 47 vezes no livro de Provérbios. Vejam só o versículo 20 do capítulo 1, diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Daí você tem também como o entendimento, que é a habilidade de discernir entre a verdade e o erro, entre a realidade e a ficção. Então, essa ideia, ela é expressa pelo menos 53 vezes no livro de Provérbios, e o versículo 2 do capítulo 2 dá essa ideia de entendimento. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e te inclinares o teu coração ao entendimento. Aqui a objetividade, quando se tem entendimento, que se faz aí o julgamento correto entre as coisas. E aí você tem também aí a verdadeira sabedoria, tá? Que significa aqui um discernimento espiritual ou divino da verdade, ou seja, é aquela habilidade dada por Deus para considerar a vida a partir da perspectiva de Deus. Quando nós recorremos ao capítulo 8 e versículo 14, vai dizer o seguinte: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, o princípio aqui, ou a ideia aqui, é colocar os princípios divinos nos nossos hábitos diários ou na nossa conduta diária, tá? Então, é por isso que ele vai fazer aqui, ao longo do livro, um contraste entre o sábio e o insensato. Ele vai fazer esse contraste aqui, tá? Se nós olharmos para o versículo 22 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: até quando a simples amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento, tá? Então, ele vai usar aqui três palavras para caracterizar uma vida de insensatez: o simples, o escarnecedor e, propriamente dito, o insensato, tá? Então, o simples aqui é aquela pessoa ingênua, pessoa inocente, destituída de entendimento do ponto de vista moral, tá? E essa palavra aqui, ela vai aparecer pelo menos simples, pelo menos 14 vezes no contexto de Provérbios. Ou o louco ou insensato é aquele que rejeita a verdade, que despreza a sabedoria e que odeia o conhecimento, e a sua vida está em praticar a maldade como divertimento, tá? E esta ideia de loucura e insensatez, ela aparece aqui no contexto de Provérbios pelo menos 58 vezes. E o escarnecedor, ele é um desordeiro que zomba da integridade, ele vai ridicularizar qualquer tipo de correção e ele vai se afastar de tudo aquilo que é justo, tá? Então, a ideia de insensatez é esta. E a sabedoria, ela vem basicamente para corrigir esses problemas, né? E quando a gente faz esse paralelo com o Salmo 1, nós vamos perceber muito bem isso, tá? Então tem o simples, ele ama a simplicidade, então ele é propenso a
adquirir ou receber o conselho dos ímpios em vez dos conselhos da palavra de Deus. O escarnecedor que deseja o escárnio, ele tem prazer de estar à roda dos escarnecedores. E o insensato é aquele que odeia o conhecimento, ele tem prazer de estar no caminho dos pecadores, tá? Então nós precisamos olhar para o livro de Provérbios com esta visão para saber que os conselhos é para que aquele que recebe, mesmo se ele for simples ou está classificado como um escarnecedor ou insensato, ele mude de conduta recebendo ou comprando ou adquirindo a verdadeira sabedoria. O texto de número 2, ele vai falar sobre a excelência da sabedoria. Então é uma análise aqui do capítulo 2 e 3 do livro de Provérbios. Tá? Então a proposta aqui é que o sábio ele continue íntegro e usufruindo de uma vida abençoada. Vejam só como o capítulo 2 ele vai iniciar, dizendo assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E ainda ele vai acrescentar no versículo 3, 4 e 5, que ele deve, além de guardar no coração o mandamento, ele deve escrever na tábua do coração e deve confiar no Senhor de todo o coração. Tá? Então, a ideia que se tem aqui de confiar em Deus é uma disposição do coração do ser humano. E coração, no contexto aqui, ele vai se remeter ao centro das nossas emoções, o centro da nossa intelectualidade e das nossas vontades. É aquilo que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, e também desdobrando essa ideia na segunda carta, que chama de o homem interior. O homem interior, aquele que é regenerado pela salvação em Deus. Então ele começa a ter as suas emoções, os seus sentimentos, a sua intelectualidade monitorada pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então o que confia em Deus de todo o coração é porque ele, em tese, ele conhece os mandamentos, ele foi devidamente ensinado, tá? É aquilo, o discipulado, tá? É o aprendizado correto da palavra de Deus, e ele guarda, e quando ele guarda, ele começa a se conduzir de acordo com esses mandamentos, tá? Então, quando nós pegamos os versículos 6, 7, 9 e 11 do capítulo 2, nós vamos ter bem esta ideia, tá? Então nós vamos ter aqui a ideia de reconhecer o Senhor, de temer ao Senhor, de honrar o Senhor e de sujeitar a disciplina do Senhor, tá? Então, a ideia geral que tem aqui, que o segredo da felicidade plena está em achar a verdadeira sabedoria ou a sabedoria divina. E esta sabedoria, ela está aonde? Nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor. Quando nós pegamos o Salmo 19, nós vamos perceber lá que ele vai dizer que a lei do Senhor, ela é perfeita. Salmo 19, o versículo número 7, ele vai dizer assim:
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E ele vai ainda discorrer, dizendo que os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. E aí ele vai dizer, lá no versículo de número 10, dizendo que a lei do Senhor aqui não é somente o decálogo, é toda a regra de ética e de conduta apresentada na palavra de Deus. Ele vai dizer, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce que o mel e o favo de licor. Também por eles é admoestado o teu servo e os que guardam a grande recompensa. Então nós percebemos aqui então que aquele que confia o seu coração a Deus precisa reconhecer a Deus nos seus caminhos, temê-lo, honrá-lo conforme a palavra de Deus, tá? E sujeitar-se ao programa disciplinar de Deus para a sua vida. Vejam só o que diz lá o capítulo 2 e o versículo de número 11 de Provérbios. Ele diz assim, o bom siso guardará e a inteligência te conservará. Te conservará. Então, a ideia é que quando a pessoa ela é devidamente instruída, tá? Ela é disciplinada para ter uma conduta correta diante de Deus. E aí ele vai dizer como se deve herdar a honra, como se deve herdar a honra. Então, ele vai fazer aqui alguns alertas, principalmente no capítulo 13, até do versículo 1, capítulo 3, melhor dizendo, do versículo 1 ao 18, ele traz aqui alguns alertas, tá? Para não fazer o que não se deve, tá? Atitudes para não comprometer a fé, e o bom senso faz com que o mundo respeite a nossa fé. Então vejam só o versículo 21 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. E dentro desta visão, aquele que guarda a verdadeira sabedoria, tá? Ele vai evitar as más companhias, ele vai sempre buscar a sabedoria, ele vai procurar obedecer e confiar no Senhor, ele deleita-se na disciplina, tá? Então ele tem prazer de andar conforme as instruções da palavra de Deus, tá? E ele vai abominar o mal, apegar-se o que é bom, tá? E então ele vai ter cuidados em todos os seus relacionamentos. Em todos os seus relacionamentos, ele vai procurar fazê-lo de acordo com a palavra de Deus. Isto é honrar a Deus e honrar aos pais, tá? Então, é por isso que ele vai colocar aqui essa questão da discrição em que a pessoa ela deve ter nesse comportamento cristão, tá? Então, quando a gente pega o texto 3, tá? Ele vai tratar aqui de algumas exortações e advertências práticas, tá? Então, ele vai usar os provérbios para apresentar aqui algumas advertências e exortações no contexto prático, tá? Então, a primeira coisa, a primeira advertência, a exortação que ele dá aqui é que a sabedoria, ela deve ser adquirida, tá? Quando se fala em aquisição,
a ideia que se tem que há um preço a ser pago. Vejam só os versículos 5, 6 e 7 do capítulo 3. Do capítulo 3. Vejam só como que o texto, ou melhor dizendo, do capítulo 4, do capítulo 4 aqui, tá? Melhor dizendo, tá? Diz assim, ó, adquire a sabedoria, nós estamos no texto 3, discorrendo sobre o capítulo 4, fazendo a correção correta aqui, tá? Então, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Versículo 6. Não despreze a sabedoria, não, ou melhor, não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Então, a ideia que se tem aqui é que a sabedoria é um dos bens mais preciosos para a vida da pessoa ou daquele que serve a Deus, tá? Então, quais são os meios para adquirir? Ou seja, qual é a moeda para se adquirir a sabedoria? Tá? Então vejam só, ele vai colocar aqui algumas ideias no capítulo 4 para nós entendermos como nós podemos nos apropriar, qual é o custo que devemos ter para nos tornar sábios de acordo com a orientação da palavra de Deus. Tá? Então, no capítulo 4, o versículo 1, ele vai dizer o seguinte: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. Então, a primeira ideia aqui é disposição para ouvir os ensinamentos dos pais, obviamente, que são cristãos e que têm aí a tarefa de ensinar os filhos no contexto do lar. Então, diz assim, ouvir a instrução. Quando nós temos a disposição para ouvir atentamente, tá? De maneira que venhamos a compreender, então ele vai dizer o segundo passo, ou a segunda moeda aqui, é dispor ao aprendizado. Somente aquele que está disposto a ouvir a instrução, ele vai adquirir o ensinamento. Então, o versículo 2 do capítulo 4 diz assim: porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Ou seja, então eu tenho que me aplicar, tá? A instrução que eu estou recebendo. E aí ele vai dizer que o saber é de quem aprende. O versículo 3, ele vai dar exatamente esta ideia quando ele diz: quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Ou seja, a experiência de vida que ele adquiriu, o saber, foi quando ele se dispôs a ouvir e aprender o que os seus pais estavam ensinando. E não só ouvir e aprender, tem que se reter aquilo que é ensinado. E o versículo 4, ele vai dar exatamente esta ideia de reter o que é ensinado. O versículo 4 diz, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos. Tá? Então, a forma de se adquirir
a sabedoria, de adquirir o entendimento, né? Que é o princípio para uma vida feliz, é ouvir, aprender, adquirir o saber através desses dois instrumentos, que é ouvir e o aprendizado, e reter aquilo que foi ensinado. E quando nós olhamos, voltando um pouco lá no capítulo 1, dos versículos de 8 a 19, nós vamos perceber como o pregador ele se dirige ao seu pai, ou como ele tem um entendimento do aprendizado. Diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai. Versículo 10 e 19. Se os pecadores querem te seduzir, versículo 15, não te ponha a caminho com eles. Não te ponha a caminho com eles. Esse discernimento é de uma pessoa que teve o aprendizado adequado, o ensinamento adequado. Porque ele vai dizer que a sabedoria, ela clama, tá? Oferecendo o seu bem precioso, tá? Chamando para que se venha a Deus e se viva de acordo com Deus, tá? E que é um clamor contra a sabedoria do mundo, que vai chamar o pecador aos vícios e às más companhias. Então nós vamos perceber que a sabedoria divina, a verdadeira sabedoria, ela vai apresentar limites éticos e limites moral, tá? Então, o limite ético são aquelas regras de condutas que ela tem aí uma perspectiva teórica, tá? São os ensinamentos que estão na palavra de Deus, e os limites morais, o que são? É a minha conduta, que ela deve ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus apresenta, tá? A ideia é bem clara, nós temos lá no Salmo 19, dos versículos 9 a seguir, que diz lá: como purificará o mancebo o seu caminho? Vai dizer, observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. Então a palavra é um compêndio ético, e o caminho é uma conduta moral de acordo com a palavra de Deus, tá? Então você tem aqui que a descrição que o texto 3 ele vai colocar aí na página 118, tá? Que ele vai dizer assim, no capítulo 5, esse capítulo salienta 2 pontos principais: afasta o teu caminho da mulher adúltera e alegra com a mulher da tua mocidade, tá? Então a ideia que se tem aqui, aquele que adquiriu sabedoria, necessariamente ele vai ter um viver sóbrio, tá? Quanto todas as questões da vida. E aqui ele coloca também quanto à sexualidade. Então, afasta da mulher adúltera, comprometer-se adequadamente com a mulher da tua mocidade, tá? Então, a ideia que se tem é que nos dias do pregador aqui, quando ele está dando este conselho, é que esta questão de infidelidade conjugal era algo crescente, era algo que se florescia, tá? Então, a orientação que ele está dando aqui é que era se afastar de relacionamentos extraconjugal e se comprometer com o casamento, ou com a mulher da mocidade. É um alerta, tá, a relações ilícitas, à lascívia, para viver um casamento monogâmico de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. E aí, pois, ele vai também tratar aqui de algumas questões, para a pessoa não se entrar em questões como ser fiador, contra a preguiça e outras questões de ordem geral.
E já lá no texto de número 4, na página 120, ele vai tratar também do inestimável valor da sabedoria, tá? Então nós percebemos que a sabedoria, ela tem valor porque ela precisa ser adquirida, tá? E demanda de um esforço pessoal daquele que a quer, tá? Então aquele que adquire, ele está adquirindo então um valor inestimável da parte de Deus. Então ele vai destacar aqui as coisas excelentes e retas da sabedoria. Então a ideia que você tem aqui é que ela aparece aqui personificada, tá? Como uma pessoa, e ela alça a sua voz, ela vai dizer aos filhos, e ela traz consigo aqui a missão de ensinar, de educar em sabedoria, que é algo mais precioso, tá? Então, os capítulos 8 e 9 de Provérbios, ele vai debruçar exatamente sobre estas verdades. Vejam só o capítulo 8, os primeiros versículos, de 1 a 3, diz o seguinte, tá? Essa personificação da sabedoria como uma pessoa diz assim: não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz, no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando, tá? Então a ideia que se tem é que a sabedoria, ela tem um programa estratégico de educação com a finalidade de cobrir todos os espaços ocupados pelos filhos dos homens, para que eles alcancem a prudência e a ciência. Então, a proposta da sabedoria é que aqueles que adquirem, ele tenha condições, competência, habilidade de usá-la em todos os segmentos da vida, em todos os lugares em que a pessoa estiver, tá? Então é por isso que ela vai dizer aqui a sua mercadoria ou o seu conteúdo pedagógico é destacado pelo menos por algumas particularidades. O versículo 6 do capítulo 8 diz: coisas excelentes, coisas retas, a verdade, a justiça, ou seja, em tudo o que traz aqui sobre a régua ou o diapasão da retidão de Deus, que o versículo 9 aí do capítulo 8, ele vai nos dizer bem essas coisas. Assim, ó, todas elas são retas para que bem as entende, e justa para os que acham como conhecimento. Então, ou seja, aquele que adquire ou que tem a sabedoria, o seu valor é tão inestimável que serve para aplicar em todas as áreas da vida. E depois ele vai dizer algumas questões aqui, dentro que a natureza ou a profundidade do conhecimento, no contexto tanto da vida religiosa, da vida sensitiva moral, tá? Em todos os aspectos, tá? Que o temor do Senhor, ele é o princípio do saber, tá? E ela tem aí como pressuposto de transmitir, como já dissemos, sabedoria, instrução, entendimento, justiça, juízo, equidade e prudência, tá? Então, quando se fala aqui em ciência, é o conhecimento das coisas que resulta na perseverança do estudo, na memória. Você tem aqui a experiência pela percepção de acordo com a sabedoria, e vai requerer aqui também
uma disciplina mental para o viver, tá? E a sabedoria também, ela tem aqui que é o modo como se usa o conhecimento, né? Requer disciplina mental que obriga a pessoa a meditar sobre as consequências práticas de vida à vista do conhecimento adquirido, tá? Então você vai praticar um ato ou vai fazer um empreendimento, você vai analisar de acordo com o capital de sabedoria que você recebeu. E é nesse momento que opera aí o temor ou o respeito, a obediência ao Senhor. É o receio de desagradar o Senhor. Você tem um dever filial para com Deus e tem aí uma correspondência amorosa com Deus, tá? Então, o que recebe os ensinamentos, necessariamente, ele vai temer o Senhor. O capítulo 8, versículo 13, vai dizer que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, tá? Então, porque o Senhor, ele aborrece isso. Então, aquele que tem o temor do Senhor, ele vai verificar que se no relacionamento existe essas questões, né, do mal, da soberba, da arrogância, do desencaminho, tá? Então ele vai evitar, tá? Porque o temor do Senhor aqui, ele é colocado como um princípio de uma vida de bênção, uma vida de bênção. E quando nós olhamos para todas essas questões aqui, é interessante quando a gente vê o temor do Senhor como um princípio, tá? Ele vai dizer, aquele que teme o Senhor, necessariamente, ele tem conhecimento de Deus, ele tem a sabedoria de Deus, tá? Então, o princípio, ele tem por objetivo de estabelecer norma como começo. Então, tudo, a vida cristã, ela deve iniciar através do temor do Senhor, do conhecimento e da sabedoria correta, porque isso vai regrar a nossa vida por tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Por exemplo, o princípio é que determina os alvos, os rumos e os projetos da nossa vida. Tá? Então, por exemplo, a pessoa, o jovem, ele vai casar, ele pretende casar, tá? Então ele tem que analisar o casamento desta perspectiva da sabedoria divina, que é um projeto de Deus para a vida que vai impactar o resto, ou basicamente quase 2/3 de uma vida. Por exemplo, uma pessoa que casa com 20 anos, tá? E tem aí uma expectativa de vida de 70 anos. Então, a ideia que se tem é que você tem um projeto de vida que vai impactar aí toda a sua vida. Então, o temor do Senhor, ele nesse princípio, tá? Nesse projeto de vida, ele é muito interessante, porque ele vai impactar na escolha da pessoa com que você vai viver, tá? Se ele é classificado como uma pessoa sábia ou se ele está classificado como um insensato. Se ele estiver classificado como insensato, necessariamente você tem que sair fora disso, tá? E buscar a orientação de uma pessoa que confia no Senhor, assim como você confia e que tem as mesmas instruções de sabedoria como você tem. Então, a ideia do temor do Senhor aqui, como um princípio, você tem conhecimento, você tem sabedoria, e então você vai determinar os seus alvos, os seus rumos, os seus projetos de vida de acordo com a sabedoria, tá? Então, o temor do Senhor, aqui no livro de Provérbios, ele tem uma correspondência com o nosso respeito filial com Deus, com a nossa razoabilidade, como nós pensamos a vida, numa questão filosófica aqui, os resultados positivos que ele pode nos trazer
ele estabelece em nós uma vida de confiança e ele é a sabedoria, como princípio de temor a Deus, é um patrimônio ético e moral que nós temos. Então vejam só aqui alguns versículos, alguns provérbios que nós temos aqui, que vai destacar essa ideia do temor do Senhor como um pressuposto de sabedoria. Aquele que teme ao Senhor necessariamente é uma pessoa sábia e que tem conhecimento. Então vejam só, capítulo 1, versículo 7. Veja esse provérbio. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Versículo 29. Portanto, odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É aqueles que dão mal, os insensatos. 2 e 5. O temor do Senhor é odiar o mal. 2 e 5, melhor dizendo. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. 8 e 3. O temor do Senhor é odiar a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu odeio o mal. É muito forte isso. 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Então, a pessoa só vai ser prudente se ela tiver conhecimento que vai impactar numa vida de temor a Deus. 10 e 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas o perverso terão os anos da vida abreviados. Isso aqui é sério. 14 e 26. No temor do Senhor, a firme confiança, ele será um refúgio para os seus filhos. 14 e 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. 15 e 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Ou seja, temos que ter cuidado como nós adquirimos os nossos bens, tá? Tanto moral como os bens materiais. 15 e 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Precedendo a honra, vai a humildade, tá? Então, quando nós percebemos, olhamos para esses contextos aqui, então temos que entender a necessidade da perpetuidade da sabedoria em nossas vidas, tá? E nós vamos ver aqui que a sabedoria de Deus, ela está relacionada a um dos atributos de Deus. Você pega 8 e 22, diz o seguinte: o Senhor me possuía, falando da sabedoria, no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, a sabedoria aqui, ela é um atributo moral e comunicável de Deus, que está inserida dentro do conselho de Deus, que fundamentam todas as coisas, tá? Quando Deus ele vai realizar alguma coisa, ele lança a mão da sua sabedoria e do seu conhecimento. Lá, o Salmo 104, versículo 24, nos diz o seguinte: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas, ou das riquezas da sabedoria de Deus, tá? Então, o ser humano, ele recebe, porque é um atributo comunicável de Deus, então ele recebe a sabedoria da parte de Deus, tá? E é interessante que a sabedoria que Deus ele dá aos homens, ela está colocada como um banquete, tá? O banquete da sabedoria, lá no capítulo 9, tá? No capítulo 9,
ele vai dizer o seguinte, aqui tem aqui a personificação novamente da sabedoria. Capítulo 9, dos versículos 1 a seguir, ele vai dizer que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, 7 é número de perfeição, carreou os seus animais, misturou o vinho, arrumou a sua mesa e deu ordem às suas criadas, para que se convidasse as pessoas para participar aqui do seu banquete. E vejam só que há algumas ideias extraídas aqui no banquete da sabedoria, quando nós pegamos o capítulo 8, o versículo 8 do capítulo 9, nós vamos perceber algumas coisas aqui. Não repreendas o escarnecedor para que não aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais firme ainda. Ensina o justo e ele crescerá na prudência. Então, ele vai colocar que tanto a repreensão, a instrução e o ensinamento, tá, é resultado de uma vida de temor a Deus, porque ele vai dizer que o temor, no versículo 10, que o temor é o princípio da sabedoria, tá? Então, a sabedoria divina, ela está sempre pronta para servir, tá? Então, alimentar-se da sabedoria é viver ou andar no caminho do entendimento. Comer e beber o banquete da sabedoria é deixar ser repreendido por ela, é deixar ser instruído por ela, é deixar ser ensinado por ela. Ao contrário disto, aquele que não é repreendido por ela, que não é instruído, que não é ensinado, ele vai ter uma vida de loucuras. O versículo 13 do capítulo 9, 13 a 18, nós vamos ter o seguinte: a loucura, tá, vai personificar então aqui a loucura como uma mulher apaixonada e ignorante e que não sabe nada. Diz assim, então, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma, que é um contraste com a mulher lá do último capítulo, a mulher virtuosa, tá? Então você percebe como a ideia, o enredo dos provérbios, eles vão se encaixando um no outro. Versículo 14, ainda assim, esta mulher investida de loucura e ignorante, que quer instruir, tá, as pessoas, diz assim, que ela assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e que seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte para aqui. Os faltos de senso, ela vai dizer, tá? Então, ela só vai conseguir arrebanhar aqui aqueles que não foram devidamente repreendidos pela sabedoria, instruídos devidamente pela sabedoria e ensinados devidamente pela sabedoria. Então, ela vai dizer assim, aos faltos de senso, aqueles que são simples. Daí ele vai, então o que ela tem para oferecer, o banquete dela, diz assim: as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então veja um grande contraste do banquete da sabedoria com o banquete da loucura, da falta do senso e da falta do conhecimento, tá? Então nós temos aqui um contraste entre a sabedoria e a loucura. Então a sabedoria divina está sempre pronta a servir. A loucura é personificada numa pessoa insensata e ignorante. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. A sua mercadoria, dado a natureza do seu perfil ético e moral,
é um tipo de refeição que somente os simples e aqueles que têm falta de senso a comerão. Tá? É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas se desviando, saindo dos caminhos do Senhor, é porque eles nunca deixaram ser instruídos adequadamente pela sabedoria. Ele vai dizer aqui, então, quem é simples, volte-se para aqui, e os faltos de senso. Então, a grande questão aqui é quanto aos simples, tá? Eles não atendem o chamado da sabedoria, porque ela é de grande valor e tem um custo a investir para adquirir a verdadeira sabedoria. Mas o que oferece aqui a loucura não é necessário empreender intelecto, não é necessário analisar a vontade segundo os padrões divinos, tá? Porque a pessoa não quer demandar de tempo para raciocinar, colocar a sua razoabilidade. Tá? Então, a questão é que muitos hoje estão perdidos, mesmo dentro do contexto da casa de Deus, é por falta da verdadeira sabedoria. E depois ele vai fazer aqui, no último texto, uma análise de provérbios entre os justos e os sábios, tá? Que ele vai pegar aí uma análise iniciando aí do capítulo 10, tá? Que são os provérbios de Salomão, tá? Onde ele vai dizer, vai usar aqui a questão do antitético, tá? Diz assim, pegar aqui um exemplo, capítulo 10, versículo 13. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. O versículo, capítulo 16 e o versículo 15, o semblante alegre do rei significa vida. A sua benevolência é uma nuvem que traz chuva serôdia, tá? Então você tem aqui essa ideia que sempre a segunda linha ela vai estar completando a primeira, tá? E aí então ele vai demonstrar a diferença, a bênção que tem o justo e as maldições que tem o injusto. O temor do Senhor é vida para aqueles que servem ao Senhor, e o escárnio é o que traz a maldição sobre aquele que rejeita a verdadeira sabedoria. E por último, ele vai falar sobre a integridade do justo e a impiedade daquele que despreza a sabedoria. Tá? Então vocês percebem que o livro de Provérbios é uma fonte de riqueza para extrairmos lições para o nosso dia a dia, conforme a sabedoria de Deus, e esta sabedoria está implícita aqui na sua palavra. Tá? Então que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.